Bom dia, crianças do quinto ano. Essa semana, a nossa sequência didática falará sobre bichos. Prazer em conhecê-los. Também, a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, porque dia 5 de junho foi o dia do meio ambiente, mas a gente pode falar do meio ambiente durante todo o mês de junho. Então, aqui vocês vão fazer essa leitura, porque o nosso tema gerador é bichos, prazer em conhecê-los. Façam a leitura com os pais de vocês, ok? Então, vamos à nossa primeira atividade, que é de português do nosso quinto ano do ensino fundamental. Senhora das alturas, girafa, ordem, ela é Artiodactyla, família Giraffidae, espécie girafa camelopardalis. Então, nós vamos falar um pouquinho da girafa. A girafa é o animal mais alto do mundo. O macho pode medir até 5,5 metros do chão até o alto da cabeça, e as fêmeas são menores. O pescoço longo permite que o animal se alimente das folhagens mais altas e, ainda que observe seus inimigos. Sua principal fonte de alimento é a acácia, mas come também outras plantas cujas folhas reúnem a língua, que pode ter até 45 centímetros de comprimento. As girafas podem ficar longos períodos sem beber água e, quando bebem, afastam as patas dianteiras para os lados, realizando um movimento meio desajeitado para levar a cabeça até a água. Ao descansar, elas dobram as pernas sobre o corpo e, para dormir, geralmente repousam a cabeça sobre as costas. As girafas adultas não dormem muito, mas alguns zoológicos dizem que elas nunca dormem. Possuem olhos grandes e uma cabeça que afunila, terminando em lábios ágeis e peludos. Na cabeça, apresentam de 2 a 5 saliências recobertas de pele. Têm ombros altos, costas inclinadas e cauda longa e peluda no final. O pelo é fortemente marcado com manchas irregulares de cor marrom escuro ou de cores mais vivas em contraste com o fundo amarelo claro. Aqui que está um desenho, né? Uma imagem da girafa amamentando o seu filhote. Como e onde vive? Então, aqui falando um pouquinho de como é a vida das girafas. As girafas vivem na savana africana, ao sul do deserto do Saara, e, atualmente, sua população diminuiu muito. Vivem principalmente em bandos e se movem vagarosamente, a não ser quando assustadas. Os machos adultos geralmente vivem em grupos no meio de florestas, enquanto os machos idosos podem viver isolados. As fêmeas e os filhotes ficam juntos em locais mais abertos. Os machos visitam as fêmeas para o acasalamento, que pode ocorrer ao longo de todo o ano. O período de gestação vai de 420 a 468 dias e nasce somente um filhote por vez. Quando nasce, o filhote tem 1,80 m e pesa cerca de 50 quilos. As girafas têm poucos inimigos, entre eles os leões. A maioria dos predadores temem as pernas poderosas do animal, pois suas patadas fortes podem machucar gravemente os agressores. Então, isso daqui foi adaptado, né, da Enciclopédia de Animais. Os sentidos do texto. Então, aqui falou um pouquinho sobre a vida das girafas, onde vivem, né? Quem são os seus inimigos, como são a vida delas, também o período de gestação, certo? Então, aqui vocês vão fazer a interpretação, né? Os sentidos do texto é a mesma coisa que interpretação do texto, ok? Então, vocês vão fazer essa interpretação. Também a linguagem do texto, apenas uma resposta correta, ok? Então, essa é a nossa atividade de segunda-feira. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, aqui é de acordo com o texto. Fez a leitura do texto, a professora já fez para vocês a leitura, certo? Vocês vão fazer novamente sozinhos. E aqui é tudo respondido de acordo com o texto, com o entendimento do texto. Depois, na linguagem do texto, vocês vão
No trecho, a língua que pode ter até 45 centímetros de comprimento, a palavra até tem o sentido de, é no mínimo ou no máximo? Até. Então, até o máximo, né? No trecho, ao descansar, elas dobram as pernas sob o corpo. A palavra sob tem o sentido de ser debaixo ou em cima. Seria interessante vocês obter a ajuda do dicionário, ok? Para mim não falar a resposta aqui. Então, observem no dicionário. O que é o significado do sob, porque tem o sob e tem o sobre. Ligue as frases ao significado das palavras sob e sobre. Então, então você vai ligar, ó, coloca o tapete sob a mesa, coloca o tapete sobre a mesa. Então, se é em cima ou embaixo. Também pesquisem e eu vou dar um videozinho explicando, ok? Para vocês estarem fazendo e a professora não ter que já contar a resposta para vocês, que não é interessante. Aqui, o 4, vocês vão reescrever as frases fazendo as concordâncias necessárias. Já comecei as frases para você, agora continue. As girafas adultas não dormem muito, então aqui está no plural, vocês vão colocar no singular. A gente estudou semana passada no nosso livro didático sobre crônica, que falava um pouquinho sobre quanto ao número, né? Ou seja, você vai, tudo vai concordar, ok? O artigo concorda com o substantivo e assim por diante. O verbo também, adjetivo, então tudo tem que concordar. As girafas adultas não dormem muito, então vai ficar a girafa adulta não dorme muito, dorme em plural. Então aqui vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, letra C e letra D. Então essa é a atividade de segunda-feira nossa de português. Não esqueçam de assistir o vídeo explicativo do conteúdo sob e sobre, certo? Aguardo a atividade de vocês.